Olá, família, graça e paz, tudo bem? Dando início à nova série Reinando em Vida. Quero compartilhar com você nesse tempo acerca do reino de Deus, né? E eu creio que o Senhor vai nos trazer muita clareza, muita revelação da sua palavra, né? E daquilo que Ele quer fazer na sua vida, através da sua vida, nesse tempo, no lugar que Ele colocou você. E para iniciar, né, nessa primeira semana, nesses primeiros vídeos, eu quero introduzir o aspecto da criação do homem, né? E hoje eu quero falar sobre o propósito da criação do homem. Por quê? Porque a maioria das pessoas ela vive sem ter um entendimento da sua criação e seu propósito. Então, vivem de uma maneira perdida, vamos dizer assim, né? Achando que o motivo da sua vida é uma espécie de sobrevivência, né? A luta pela sobrevivência. E isso nós fomos ensinados, talvez essa foi a nossa realidade, é a nossa realidade até então. Mas quando nós olhamos, né, para o propósito de Deus na criação do homem, nós vamos ver que a criação ela é uma espécie de expressão máxima de um criador intencional e proposital. Porque o homem não foi criado por ser criado somente. Não, ele foi criado com um propósito. E a maioria das coisas, se talvez não todas elas, o propósito e o destino delas é revelado na origem. E assim é com a questão da humanidade. Então, quando nós vamos examinar a criação da humanidade, a criação do homem, aqui eu falo homem espécie, não gênero, quando nós vamos falar dessa criação, nós vamos descobrir o que? A beleza e esse mistério desse propósito de Deus para toda a humanidade. Então, para nós entendermos aqui a criação, ou melhor, a ideia de Deus, vou chamar assim, ideia de Deus para a criação do homem, vamos entender um pouquinho, de maneira bem resumida, a questão do reino de Deus. O reino de Deus, por vezes, ele também não é entendido, né, por muitas pessoas. Eu sei que é um assunto simples no sentido de fala-se muito no reino, mas ele é também complexo no sentido de conceituar, como que conceitua reino. E eu quero então aqui de uma maneira, como eu falei, bem resumida, sintetizada, trazer para você uma perspectiva de reino para nós adentrarmos aqui na criação do homem, que está ligado com o reino. Então, reino, gente, está ligado com governo, ok? Reino é governo, reino é domínio. E Deus, ele tem o seu reino. Na verdade, mais para frente, né, no nosso compartilhamento aqui, nós vamos falar sobre isso, né, que o reino é uma espécie de expansão do próprio Deus. Mas, enfim, reino então é governo. Então, o reino de Deus, né, ele está ligado com o governo de Deus. Então, Deus ele tem um governo. E lá, então, na sua ideia, Deus quer estender o seu governo para a terra. E agora, então, a partir da criação do homem, que se torna esse embaixador, que se torna esse cooperador, ou melhor, que se torna esse representante de Deus aqui na terra, para que o domínio agora de Deus seja exercido na terra. Então, quando nós olhamos, né, aqui para essa perspectiva de reino de Deus, né, de colonizar a terra, essa palavra fica muito bom, colonizar a terra a partir agora da sua criação. Então Deus decide agora o que? Deus decide formar, Deus decide criar um representante dotado de sua natureza e de sua autoridade, com as suas características, para quê? Para atuar como esse embaixador do reino aqui na terra. Então essa é a chave para nós valorizarmos essa motivação criativa de Deus. É isso que Deus queria. Esse é o propósito de Deus. Então Deus desejava compartilhar essa sua natureza, ou melhor, a sua autoridade de governo com a sua criação, expandindo agora o seu reino, que hoje, né, vamos dizer assim, manifesta na terra, mas ele está no céu, aqui na terra, através disso. Colonizando então a terra, sendo a terra, vamos dizer, uma espécie de algo que refletisse o reino de Deus. E aí então vem agora a criação de Deus.
Então esse é, né, de uma maneira bem resumida aqui, o porquê Deus quer criar o homem. E agora nós vamos para a criação do homem, que está lá registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, que diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então olha só, desde que nós acessamos então essa ideia de Deus de colonizar a terra, de manifestar e compartilhar a sua autoridade e governo aqui na terra, para que a terra agora fosse esse reflexo, fosse esse espelho, né, do reino de Deus aqui. Deus agora precisa de criar, Deus precisa de formar esse representante. Esse representante não pode ser um funcionário simplesmente. Esse representante não pode ser um empregado, não. Esse representante tem que ser alguém que tem a própria natureza de Deus, para que Deus compartilhe da sua autoridade. E essa autoridade seja expressa, a autoridade de Deus seja expressa através desse representante. É a figura do embaixador. Se você pesquisar, você vai ver que o embaixador ele tem essa figura de autoridade, de representa. O embaixador não representa somente ele. O embaixador representa a origem dele, representa a nação da qual ele veio. E aí nós vamos agora para a criação do homem, né? E aqui o primeiro aspecto, eu quero compartilhar com você rapidamente 5 aspectos da criação do homem que vão estar ligados com o quê? Com o propósito do homem, né? E o primeiro é que o texto diz que o homem foi criado e feito. São 2 palavras que para nós são sinônimos, mas no seu original elas são diferentes. Então, primeiro o texto diz Deus, né, nessa conversa com ele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito, ele diz, façamos o homem. Então o homem foi feito, façamos o feito, essa palavra no hebraico, ela é asa, que significa formar a partir de algo que já está criado ou algo que é existente. Só que mais para frente o texto diz que Deus criou o homem. E essa palavra criou, criado, ela é do hebraico bara, que refere-se a criar do nada. Então vamos lá, olha só, a criação do homem, ela vem do quê? A partir de algo que já existe e a partir do nada. Então é como se fosse uma dupla, né? É uma dupla, uma combinação de 2 coisas que agora geram a existência do homem. E quando nós falamos aqui de algo que já existe e foi feito, nós estamos falando de quem? Do próprio Deus. Então, o homem foi criado por Deus a partir dessa substância espiritual que é Deus. Mas também o homem foi criado do pó da terra. E aqui agora nós vamos entender, gente, essa característica do homem, da humanidade, que ela é espiritual e também ela é natural. E aqui você, né, que já tem uma revelação do Evangelho, você tem uma revelação daquilo que acontece conosco a partir de Cristo, aquilo que acontece também em Cristo, você já começou a entender tudo, que o plano maravilhoso de Deus. Então olha só, isso aqui ilustra essa origem, essa natureza espiritual que vem do Espírito de Deus, que vem de Deus, mas também dessa coisa natural que vem da terra. E essa é a criação. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto também, diz o texto, que o homem foi criado, aqui então, que poderoso, à imagem de Deus. E essa palavra imagem não está ligada com semelhança física, mas também ela vem a deriva de 2 palavras em hebraicas que são tselem e demut, que significam natureza substancial e essência. Então isso indica que o quê? Que o homem, como um ser espiritual, ele foi feito para refletir, ele foi feito da essência de Deus. Para então agora refletir essa natureza espiritual e moral de Deus. Assim, os atributos da criação humana, elas são para o quê? Elas são para refletir, ou melhor, a criação do homem foi atribuída à semelhança de Deus, elevando a criação do homem a toda a criação terrena.
Porque se você olha para um animal, você não vai ver a semelhança de Deus. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando nas características, nos atributos. Mas quando você olha para o homem, né, e aqui mais uma vez, espécie, não gênero, você vai ver atributos de Deus. Você vai ver a imagem e semelhança de Deus, ok? Aí você vai dizer, pastor, mas aí nós e o pecado? Ok, nós não chegamos no pecado ainda. Nós estamos aqui na criação, nós estamos antes. Então o homem foi feito dessa maneira, né? E lá no terceiro aspecto também disso, né? E aqui, né, mencionei isso duas vezes já. A palavra diz que Deus criou o homem. E essa palavra homem também é significativa, porque ela não está falando de gênero, ela está falando da espécie. Porque espiritualmente não existe gênero, ok? Não existe gênero, não existe um espírito aqui humano falando, não estou falando de Deus, espírito humano, não existe espírito humano macho e espírito humano fêmea. Né? A diferença que existe é na questão da alma e na questão do corpo físico, né? Na questão da biologia, mas não na questão agora espiritual. Porque o homem foi criado, é aqui que nós estamos falando. Outro aspecto então, e esse aqui o mais poderoso talvez, está ligado com esse desígnio de Deus para o homem. Ele diz o quê? Então, façamos ele para que eles dominem sobre a terra. Então essa declaração, irmãos, ela é poderosíssima e ela talvez vai gerar algo, né, dentro de você, e eu creio que isso aconteça. Porque Deus não está falando, né, vamos fazer o homem para que nós dominamos, não, para que eles dominem. Então Deus, olha só, na sua criação, ele designa o domínio da terra para o homem, para a sua criação. E desde que Deus faz isso, ou seja, ele declara isso numa declaração criativa, Deus não pode voltar atrás. Por isso que você vai ver na palavra de Deus, Deus ele não fazendo nada na terra sem a cooperação do homem. E eu quero citar só um exemplo para você. Você conhece, lá em Gênesis conta a história, né, que Deus ele quer destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra. E o que faz? Deus vai e destrói de maneira arbitrária, vamos dizer assim? Não. Deus vai lá e fala com Abraão. Por quê? Porque é necessário agora que um homem ele libere a atuação de Deus aqui na terra. Por quê? Por causa da criação. Não estou dizendo que o homem agora pode manipular e controlar Deus. Não, não é isso. Né? Você está talvez aqui avançando lá depois do pecado. É o que eu estou falando antes aqui. Não é isso, mas Deus deu a terra para os homens. Deus deu o domínio da terra para os homens. Deus não deu o céu, o reino do céu, que está no céu para o homem. Não, Deus deu a terra, o domínio da terra para o homem. O homem agora foi revestido de autoridade de Deus, porque a autoridade é de Deus, mas por isso que ele pode dar autoridade para o homem. Só que essa autoridade é para dominar a terra. E agora nós vamos ver que Deus faz isso por quê? Né? Para que o homem domine, para que o homem governe. E de uma maneira agora vislumbrando o que acontece em Cristo Jesus, gente, né? E nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, tudo isso. Será que não foi por isso, né, que Deus criou o homem dessa forma? Para que depois, então, lá do pecado, Jesus Cristo, o próprio Deus, se fizesse homem e como homem ele agora liberasse ou ainda redimisse, ele agora reconquistasse a autoridade que é perdida do pecado? Ok? Guarde isso no seu coração que nós vamos falar isso mais para frente. Então, Deus deu autoridade para o homem, ele falou, então ele não pode retomar agora, vamos dizer assim, de maneira arbitrária. Não, ele declarou isso. E para finalizar esse compartilhamento desse vídeo, o domínio, o texto diz que é sobre os peixes, sobre as aves, né, os peixes do mar, as aves do céu e os animais da terra. Em nenhum momento Deus deu governo, domínio do homem para governar sobre outro homem. Esse não é o propósito de criação. Mas, resumidamente aqui, o que precisa ficar no seu coração? Que você foi criado para governo. Você foi criado para domínio. Você não foi criado para ser governado. Eu não estou dizendo ser governado no sentido de você submeter algum tipo de autoridade. Não, não é isso. Mais para frente você vai entender. Mas eu estou falando sobre as circunstâncias e sobre o ambiente. É para isso que Deus nos criou, para nós governarmos sobre o ambiente que nos colocou, para nós governarmos sobre as circunstâncias, para nós não sermos dominados pelos sentimentos, para nós não sermos dominados pelas circunstâncias que nos cercam. Pelo contrário, na nossa formação,
ok? Na nossa essência está isso, há um desígnio sobre a criação de Deus, que é dominar, que é governar. Não é você ser dominado pela sua vida financeira, não é você ser dominado pela questão da sua saúde, não é você ser dominado agora por aquilo que talvez as pessoas vão falar, não é você ser dominado por aquilo que os seus olhos naturais estão vendo, não. É para você dominar, você não está abaixo, você está agora acima disso. Quando você tem revelação agora do propósito da sua criação, você vive uma outra perspectiva. Você não é mais agora vítima. Você se torna agora alguém que vive com a mentalidade vencedor, ok? Vítima e vencedor não combina. Você não é vítima, você foi criado para governo, você foi criado para domínio, ok? Talvez você pense, pastor, mas esse tipo de mensagem vai gerar nos cristãos o seu ego inflado, achando que eles são alguma coisa. Não, pelo contrário. Eu não sei você, mas quando eu acesso esse tipo de mensagem, eu me sinto, vou usar essa palavra, muito mais dependente de Deus, porque eu sei que eu só vou governar a partir dele, eu só posso dominar a partir dele, né? Mas isso nós vamos aqui compartilhar nessa série, Reinando em Vida, eu creio que vai ser poderosa, ok? Então, medite nisso, assista esse vídeo, faça anotações, você também tem aí o PDF com esse texto, né? Compartilhe com outras pessoas, peça revelação para o Espírito, porque eu creio que há um novo tempo, um tempo de reinar em vida, amém? Deus abençoe a sua vida.